Vamos passar à nossa aula de hoje, ao nosso ensinamento de hoje. Eu vou ler com vocês aqui o que já está aqui apontado. Estava a falar do nosso João Seaton, que o Senhor lhe fez compreender os 5 pontos e ele reproduziu os 5 pontos, não é? Do calvinismo, que é uma aula de teologia que concerne o ensinamento da graça soberana. O calvinismo, seja ele o antigo ou o moderno, está fundamentado nas revelações das escrituras do apóstolo Paulo, as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Mas não só, também vamos buscar aquilo que o Senhor deu a graça, fez a graça aos outros apóstolos, mesmo que nós sabemos que muitos dos ensinamentos que hoje nos são praticamente, ou que nos chegou através das escritas, muitas delas vêm praticamente do Evangelho dos Hebreus. O Evangelho dos Hebreus, um dia, se Deus quiser, vamos ter tempo de desenvolver isso. É através do Evangelho dos Hebreus e outras escrituras que são até conhecidas não canônicas, que alimentaram praticamente certas escritas que nós temos naquilo que se é chamado da Bíblia. Mas quero aqui falar simplesmente dos 5 pontos do calvinismo. Vou ler aqui com vocês. Diz o seguinte: dificilmente há outra palavra que desperta tanta suspeita, desconfiança e até mesmo animosidade entre os cristãos professos como a palavra calvinismo. É verdade. O calvinismo, quando nós falamos, nós dissemos que somos calvinistas, automaticamente isso cria no meio dos cristãos, chamados cristãos, não é? Professos, cria no meio deles o que é? A suspeita, a desconfiança e até mesmo a animosidade. Isto é uma realidade. A realidade é que eu tenho seguido todos os ensinadores, todos os teólogos, doutores, que ensinam a graça de Deus, fundado sobre os 5 pontos do calvinismo. Se você seguir nos direitos que eles fazem, não tem muita gente que segue esses professores do calvinismo ou da graça de Deus, porque o ensinamento do calvinismo é a graça de Deus. A graça de Deus é o fundamento. Calvinismo por quê? Porque foi ele o grande defensor desse ensinamento da graça de Deus. Okay? O teólogo que defendeu com garras e unha o ensinamento da graça de Deus. Quer dizer, o evangelho que o Senhor, o evangelho que Yahweh revelou o apóstolo Paulo para ensinar aos gentios, aqueles que não são judeus, e até mesmo aos judeus, que criou muita confusão e muita luta. Os evangelhos que vocês escutam hoje na religião são evangelhos vindo praticamente do judaísmo. Vindo do judaísmo. E a graça não é fundada sobre o judaísmo. Os apóstolos que o Senhor tinha deixado, os 12 apóstolos que o Senhor tinha deixado, pregaram um evangelho judaico. O evangelho judaico, porque eles não podiam pregar diferente daquilo que era do seu meio, do seu meio em que eles desenvolveram. Porque até viram que o Senhor que estava com ele estava no meio dos judeus. Por isso é que o Senhor disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer que o evangelho era para os israelitas. Então, os apóstolos continuaram com essa missão. Mas o Senhor tinha que fazer uma graça, pensando que havia profecias que ele mesmo tivera já orientado através de profetas, através dos profetas, no que concerne a salvação também dos eleitos no meio dos gentios. Então foi assim que o Senhor escolheu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no Gálatas, capítulo 1 e 2, ele fala dessas coisas.
que ele foi escolhido como o Senhor confiou o evangelho dos circuncisos, quer dizer, dos judeus, ao apóstolo Pedro. Então, confiou o evangelho dos não circuncisos, quer dizer, os gentios, os não judeus, ao apóstolo Paulo. Então, era claro, e este evangelho que ele confia ao apóstolo Paulo é denominado a graça. Por que a graça? A graça é um favor imerecido. Quer dizer que aquela nação, as nações gentílicas que não mereciam que o Elohim prestasse atenção a eles, Elohim prestou atenção a eles pelo seu favor. Compreendem? Então, se você compreende esse princípio, a graça não é aquilo que muitas das vezes os vossos pastores pregam quando são abençoados, quando é cura, quando é etc, etc. Não é a graça de Deus. Sim, aquilo chamamos a graça limitada. Limitada, não é a graça ilimitada. A graça ilimitada tem a ver com a salvação eterna. Entendem? Então, e a salvação eterna não é pelas obras, não é por tudo aquilo que é ensinado aí dentro. É apenas pela decisão de Yah, que é Yahweh, simplesmente decidir de que vai salvar desde a eternidade aqueles que ele conheceu de antemão. Ok? A salvação não é, como se diz, para todos. Bom, vamos devagar para que vocês enfim. Então, eu continuo aqui a ler. Diz que a palavra calvinismo cria no meio das igrejas ou dos movimentos religiosos, cria suspeita, desconfiança, até mesmo animosidade. Tem muita gente que tem animosidade para comigo e para com outros ensinamentos da graça de Deus por causa disso, porque a graça de Deus contraria o evangelho do livre-arbítrio. Vamos chegar lá, vamos lá devagar. Então, aqui eu continuo a ler. E ainda assim, muito do zelo que é nivelado contra este sistema e aqueles que o sustentam e pregam, no nosso caso, é certamente um zelo que não está de acordo com o conhecimento. Ponto. Quer dizer que o zelo que é contra o sistema, quer dizer, o zelo que é contra o evangelho, que é contra o evangelho da graça soberana de Yah, que se verifica no seio das denominações religiosas, este zelo é certamente um zelo que não está de acordo com o conhecimento. Por quê? Porque se as pessoas tivessem conhecimento, então não teriam um zelo ao ponto de haver animosidade, ao ponto de desconfiar, ao ponto de suspeitar, não é? As pessoas que pregam o evangelho da graça soberana do Yah. Vocês compreenderam que o Yah é o nome do Eterno. Ok? Ninguém poderia chegar a esse ponto. Por exemplo, estou aqui a ensinar, estou aqui a revelar-te ou a mostrar-te uma coisa que é do âmbito mundial, conhecido em toda parte, porque vocês, quando nós ensinamos a graça de Deus, vocês pensavam que era uma coisa apenas da cabeça do Dr. Cláudio, é algo que vem do Dr. Cláudio, isso aí, quem mais que ensina essas coisas? No meio das pessoas ignorantes, é assim que eles se comportam. Quem é que ensina essas coisas? Esse é um evangelho de coisas, só ele que fala essas coisas aí, ninguém mais. Então estou hoje aqui para vos mostrar que não é só eu, o Senhor, antes de mim, antes do João Calvino, antes do Santo Agostinho, o Senhor já tinha revelado esses pontos da graça soberana de Yah ao apóstolo Paulo. Então é de lá onde vem o ensinamento da graça. Lê capítulo 1 e 2 de Gálatas, você vai encontrar o Paulo a falar essas coisas, ok?
Então, as pessoas têm ah, um zelo que não está de acordo com o conhecimento. Vou continuar a ler. Os artigos a seguir são escritos na esperança de que muito do abuso que é lançado ao sistema calvinista de teologia seja retirado e que a verdade daquele grande ensinamento, que foi a espinha dorsal dos nossos pais na fé e a força da igreja, em uma era muito mais gloriosa do que a nossa, seja vista claramente. Esse é o objetivo pelo qual eu também estou de acordo com o Dr. Seaton para vos trazer esta realidade, para vocês fazerem as comparações, vocês terem um tempo suficiente de vocês terem a maturidade de compreensão a propósito dos ensinamentos da graça de Deus ou do calvinismo. Ok? Vou repetir o porquê que eu e o Dr. Seaton e outros ensinadores do calvinismo gostamos de esclarecer as coisas. Por quê? Ele diz o seguinte: os artigos a seguir significa dizer esses que vamos ler todos eles que abaixo mencionados, ok? Os artigos a seguir são escritos na esperança e na convicção de que muito do abuso que é lançado ao sistema calvinista de teologia, quer dizer, o abuso que é lançado contra o sistema da teologia calvinista, não é? Seja retirado. Quer dizer, que as pessoas cheguem ao ponto de compreensão. Não fiquem apenas no fanatismo religioso, mas que compreendam o que é isso. O que é isso que o Dr. Cláudio ensina, o calvinismo? O Dr. Cláudio ensina a graça de Deus, quer dizer, fundamentado no calvinismo. O que é isso? Não? Então, nós hoje vamos tentar esclarecer com vocês, para que vocês possam, então, chegar ao conhecimento exato desses ensinamentos do calvinismo. Okay? O objetivo é que vocês retirem, que saia de vocês esse abuso que vocês têm, o abuso que vocês utilizam contra o sistema teológico do ensinamento do calvinismo. Okay? Esse é o que. E por quê? Por que o calvinismo? Porque é um ensinamento que foi e é, não só que foi, mas é também hoje. Quando nós verificamos o que se passa hoje no sistema religioso, o que se passa hoje, os ensinamentos abusivos, a manipulação da população pelos religiosos, pelos ditos pastores ou profetas religiosos de hoje, então nós compreendemos que a sociedade precisa fundamentar-se nos ensinamentos do calvinismo. Se vocês querem tirar a sociedade desses abusos de ensinamentos mentirosos e falaciosos, é apenas ensinar o calvinismo na sociedade e a sociedade sai a vencer contra os falsos ensinamentos. O que nós verificamos hoje? As pessoas vão à busca de magias e tal, fazem cair as pessoas dentro da igreja, da chamada igreja ou assembleia. As pessoas caem e as pessoas ficam a acreditar que aquele é o poder de Deus. Anos passam, a vida dessas pessoas nunca melhoram. Por quê? Porque na maioria dessas igrejas estão nos países pobres, nos países onde os governantes não têm a preocupação de melhorar a vida dos cidadãos. É o emprego que melhora a vida dos cidadãos. Quando o cidadão trabalha, é bem pago pelo o trabalho que ele faz, ele melhora a vida dos seus familiares.
Não é a igreja, não é esses truques que vos mostram ali de vocês caírem no chão, vos darem bofatada, vos fazem beber águas de quarto de banho, vos mandam comer fezes, capins, e dormir nas igrejas de jejum e etc. Isto não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É a tua profissionalização. Significa dizer o governo do teu país onde você vive, e é isto que João Calvin fez praticamente na Suíça, em Genebra. Tem a compreender? É isso que João Calvin fez. Os ensinadores da graça de Deus fizeram isso na Holanda e fizeram isso também na Suíça. E vai ver a Suíça hoje e a Holanda hoje, países desenvolvidos. Desenvolveram por quê? Porque o ensinamento da graça de Deus, a teologia da graça de Deus, do calvinismo, conseguiu mudar a mentalidade das pessoas, e as pessoas começaram a trabalhar, a desenvolver universidades, envolver empresas, e hoje esses países são totalmente desenvolvidos. E os governos compreenderam que os ensinamentos de João Calvino eram importantes para o desenvolvimento dos seus países. O que não acontece nos vossos países por causa das políticas comunistas, políticas praticamente, os dirigentes não prestam atenção aos ensinamentos necessários para desenvolver os seus países. E vocês vão todos os dias na igreja a pensar que a igreja não vai mudar nada na vossa vida. Vocês ficam contentes por uma pequena coisa que acontece na vossa vida, por aqui e por lá. Isto ali, no ensinamento da graça de Deus, é aquilo que nós chamamos a graça limitada. A graça limitada de Yah é praticamente uma graça para toda a criação de Deus, de Elohim. Quer dizer que toda a criação de Elohim, tudo que Elohim criou, beneficia da graça limitada. Beneficia da graça limitada. Uma gazela, quando está para ser atacada por um leão, que ela escapa, é uma graça. Mas é limitada. Significa dizer que um outro dia o leão vai ter a graça de lhe apanhar. Entende? Então, isso é um exemplo que eu estou a dar para vocês compreenderem. A graça limitada de Elohim, todas as manhãs, Elohim dispensa sua graça limitada a toda a sua criatura. Naquele dia, as coisas não andavam na tua vida, de repente vão andar. Toda essa gente que tem boa vida, que conseguem subsair na vida, não vão nas igrejas. Por que eles conseguem subsair na vida? Ah, não, porque eles cometem adultério, porque eles bebem, porque eles fumam, porque não sei o que, não sei o que. Não, é mentira, tudo isso é mentira. Vou pegar feitiço? Não, alguns fazem isso, mas nem todos vão à busca de feitiço. Nem todos vão à busca de feitiço. Eles não precisam de uma caixinha chamada igreja para poderem ter sucesso na vida. Por quê? Porque mesmo nas suas próprias casas, eles rendem a graça ao Elohim. Mesmo que não rendem graça ao Elohim, o dia da graça limitada de Elohim na sua vida, quando chega, a vida dessa pessoa muda. E as coisas vão para frente. Porque é o dia que Elohim determinou que a vida desse homem tem que mudar. Não é a igreja, não é o pastor, não é o guru que vocês encontraram na vossa igreja. Ah, porque jejuam muito, vai fazer isso, isso vai mudar. Não é. É apenas o dia em que Elohim determinou que esta pessoa tem que ficar curada, essa pessoa tem que ser abençoada, essa pessoa, sua vida tem que mudar, essa pessoa, essa dificuldade hoje acaba, esta pessoa. E Elohim não escolhe. Ele faz isso a todos os seres humanos sem exceção. Então parem com o fanatismo ignorante que as religiões vos fazem passar. Anos passam, nada muda. Sabe por quê? Porque não é ainda o teu dia. E não é porque não é o teu dia na igreja. Não é o teu dia em que o Elohim decidiu, o Yah decidiu praticamente de fazer-te beneficiar do favor imerecido. Mas quando chegar o dia em que Yah determinou que o favor imerecido vai ser orientado na tua vida, as coisas mudam. As coisas mudam. As coisas mudam. Há pessoas que estão lá nos fundos dos matos, sei lá onde, que não precisam de igreja. Ficou doente não sei quanto tempo, de repente, olha, ficou curado. E nem ele sabe como é que ficou curado.
é a graça limitada de Elohim na vida das pessoas. Então deixem de estar a aldrabar o povo e buscar as magias energéticas na China, na Nigéria. Quando vocês fazem isso, gritam, o povo cai. E o povo africano, sobretudo o povo africano, na sua maioria são analfabetos, acreditam nesse tipo de evangelho e acreditam que é poder de Deus. Mas os rapazes que estão a fazer essas brincadeiras sabem que não é poder de Deus coisa nenhuma, é a magia. Eu até já vi um deles a dizer que a magia é poder de Deus. Quando que Elohim, nas escrituras, interdiz a magia. Mas o indivíduo na sua igreja, onde tem ignorantes, analfabetos, pessoas africanos com muitos problemas de vida, os seus países são miseráveis porque os seus dirigentes são malandros, os seus dirigentes são pessoas que têm um mau coração, não querem melhorar a vida dos seus cidadãos e ficam à espera, aldrabados pelas igrejas, que é através da igreja que as suas vidas vão mudar, não é? Uma pessoa que entrou na igreja, não sabia, estava desesperado, etc, etc. Entra numa igreja onde a pessoa é moralizada, pronto já, a cuidar-se um pouco, a vestir bem e tal, e vai dizer que Jesus mudou a minha vida. Não, Jesus mudou a tua vida como? Não é Jesus que mudou a tua vida. É a tua consciência que chegou ao ponto de compreender que não dá para mim continuar a me deixar assim como eu estou, sujo, sem me preparar. Deixa-me também me preparar. Porque a igreja onde você está aí, as pessoas são um pouco preparadas, vestem bem e tal. E você não pode ir lá sujo, senão fica feio. E você vai dizer que Deus mudou minha vida, porque agora já sei vestir, porque já visto bem, já vou bem vestido na igreja. Meus amados, há muita infantilidade nesses grupos religiosos. Então, vocês estão a precisar do ensinamento da graça de Deus para vocês serem libertados dessa ignorância e da infantilidade que essa gente trama contra vocês. Bom, para dizer o quê? Aqui vou um pouco rápido agora, não é? Para que seja retirado, não é? Daqueles ensinamentos que foi espinha dorsal dos nossos pais da fé e a força da igreja, e em uma era muito mais gloriosa do que a nossa era de hoje, que seja vista claramente a propósito desse ensinamento. Então, a propósito desse ensinamento, a introdução diz: devemos tomar como ponto de partida a Holanda no ano 1610. James Arminius, um professor holandês, tinha acabado de morrer e seu ensinamento tinha sido formulado em 5 pontos principais da doutrina por seus seguidores. Agora vocês têm dito nas vossas igrejas que o que nós estamos a ensinar vem de Cristo. Vem de Cristo, certos analfabetos que eu vejo ali. Desculpa-me lá dizer isso, mas tenho que dizer assim para tentar despertar um pouco. Aí Cristo, nós ensinamos Jesus, nós ensinamos o quê? A Bíblia. O vosso pastor, estando ouvindo o que estou aqui a falar e aqui a tentar esclarecer através deste quadro, vai vos dizer aqueles são ensinamentos de homem, a letra mata, o espírito vivifica. É assim que os pastores analfabetos dizem. A letra mata, o espírito vivifica. Qual é a letra que mata? Quando Paulo falou isso, estava a se dirigir ao quê? Estava a mencionar o quê? O Paulo estava a mencionar a lei. A lei. Porque com a lei ninguém é impossível, através da prática da lei, alguém ser salvo. Por isso é que o Paulo disse: a lei mata. Quer dizer, a letra mata. A letra era a lei. A letra não é o conhecimento. Que os vossos pastores, como não leem, como não têm conhecimento, não passaram por uma formação teológica para compreender, praticamente harmonizar as escrituras, não é? Nem a hermenêutica sabem. Então o problema deles é a simplicidade, ensinar aquilo que vem das suas cabeças imaginárias e dizem que isso é Espírito de Deus. E depois, quando você lhes leva nesses princípios doutrinários e teológicos, ele vai te dizer: a letra mata.
O Espírito é que vivifica. Quando você escuta um pastor a dizer isso, é um pastor analfabeto. É um pastor que não tem formação teológica, não tem conhecimento das escrituras exatas, e nem compreende a hermenêutica das escrituras. Estão a compreender? Esse é que é o problema. Então aqui começa o problema. James Arminius, o professor holandês, é um professor das escrituras. Tinha acabado de morrer e os seus ensinamentos tinham sido formulados em 5 pontos principais da doutrina por seus seguidores. Agora vamos conhecer esses 5 pontos. Conhecidos como arminianos, o que vocês são, pentecostistas, batistas, etc, etc, todas essas igrejas ali, são arminianos. Quando o teu pastor fala, nós somos pentecostistas, Espírito Santo, são arminianos. E você vai compreender o porquê que vocês são arminianos. Ok? São arminianos. Nós somos carismáticos, nós somos católicos, são arminianos. A base do ensinamento do arminianismo vem do catolicismo, dos padres jesuítas. Entende? Então, compreendo o que eu estou a ler aqui. Conhecidos como arminianos, os alunos do professor James Arminius, são arminianos. Diz que até este ponto, as igrejas da Holanda, em comum com as outras igrejas protestantes da Europa, tinham subscrito a Confissão da Fé belga e de Heidelberg, que eram ambas definidas diretamente nos ensinamentos da Reforma. Os arminianos queriam mudar esta posição. No entanto, apresentaram seus 5 pontos na forma de uma remonstrância. Aquilo que já temos falado uma vez da remonstrância. O protesto ao parlamento holandês. Desculpem a vento, né? Desculpem. Os 5 pontos do arminismo eram: Agora aqui você vai se compreender quem você é. E agora aqui você vai compreender quais são os ensinamentos que os teus pastores, a origem dos ensinamentos dos teus pastores na igreja evangélica, nas igrejas pentecostistas, nas igrejas que dizem que somos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos mostra. Vai ver de onde é que vêm os tais ensinamentos do Espírito Santo. Ok? Aqui diz os 5 pontos do arminianismo, que não estava mais de acordo com os ensinamentos da Reforma. Ok? Porque os ensinamentos do Evangelho da Graça de Deus ou do Calvinismo são ensinamentos da Reforma. Agora, escuta aqui os 5 pontos do arminianismo. Primeiro, livre-arbítrio. O arminianismo acredita no livre-arbítrio. O arminianismo acredita que o homem não é um robô. O homem tem que pensar e tem que decidir por ele mesmo. Ou a capacidade humana. A capacidade humana de atrair de atrair Elohim, de atrair o Altíssimo para consigo. É isto a primeira doutrina e o primeiro ponto do arminianismo. Agora eu te pergunto, não é isso que é ensinado na vossa igreja? Todas as escrituras que vocês vão buscar para justificar a tua força, a tua busca de Deus, a tua inteligência, que você mente que é a inteligência que Deus me deu, tudo isso que tem que vir de você para fazer Deus fazer a tua vontade, chama-se o quê? Livre-arbítrio, a capacidade humana. E o que é isso? Diz que isso ensinava que o homem, embora afetado pela queda adâmico, não era totalmente incapaz de escolher o bem espiritual.
Não é isso que é ensinado na vossa igreja? Não é isto que os vossos pastores vos ensinam? Que embora termos caído no pecado, mas temos a capacidade individual, não é? Uma capacidade individual de escolher o bem espiritual. O bem e o mal. Deus meteu à tua frente o bem e o mal. Escolhe o bem para que não coisa. Essas escrituras aí para justificar o quê? Para justificar o livre-arbítrio, para justificar a capacidade humana da pessoa. Faça ao eterno. Ok? Vocês deram conta que eu não falo muito de Deus, porque Deus significa sou. Então, estão a compreender? Estão a compreender? Então, e diz que era capaz de exercer, não é? E era capaz de exercer a fé em Deus para receber o Evangelho e assim trazer a si mesmo a posse da salvação. Quando vocês pregam a salvação nas vossas igrejas, como é que vocês pregam a salvação? Vocês pregam a salvação de que nós temos a capacidade de exercer a fé em Deus, não é? A nossa capacidade, a nossa individual capacidade de exercer fé em Deus para receber o Evangelho. Por isso é que vocês escutam quando essa gente prega o Evangelho, diz que recebe Jesus, quer dizer, recebe o Evangelho, receba aquilo que nós estamos a ensinar. E aliás, muitas das vezes nas congregações também já ouviste essa palavra recebe, take it, recebe isto. Isto vem do arminianismo. Você era tão ignorante que não compreendia essas coisas. Agora você compreende por que nós somos calvinistas. Isto vem do arminianismo. Arminianismo é uma doutrina que tem o primeiro ponto, a capacidade humana, o livre-arbítrio. Take it. Já ouviste isso? Take it. Todos os pastores, na maioria deles pentecostistas, que têm ali um monte de followers nas redes sociais. O evangelho deles é o quê? Take it. Receba. Eu tenho a capacidade de receber Jesus, de aceitar Jesus. Então, vem do arminianismo essa doutrina. Vem do arminianismo. E eu tenho a capacidade de trazer em mim a posse da salvação. Quer dizer, eu sou salvo se eu crer. A Bíblia está escrito, crê em Jesus, será salvo. Então, a salvação é para quem crê. Enquanto que nós, depois de compreendermos, não é, a sabedoria de Yah, salvação não é para quem crê. A salvação é designada desde a eternidade. E é a obra de Elohim. Não tem nada a ver com a pessoa. Entenderam? Então, aqui diz que as pessoas com essa capacidade humana e livre-arbítrio tenham o poder de decidir se querem ser salvos ou não. Isto não é um ensinamento vindo de Elohim. É apenas um ensinamento vindo do arminianismo. Estás a ver? Compreendendo isso, você compreende que você é filho do arminianismo. Você é filho do arminianismo. Não digas que está escrito na Bíblia. O Jacob Arminius, ou James Arminius, ele também justificava isso que está escrito na Bíblia. O que vocês justificam hoje é aquilo que ele justificava. São os ensinamentos que ele passou nos seus discípulos. Os seus discípulos criaram várias igrejas, não é? Várias igrejas, vários movimentos religiosos e continuaram com esse ensinamento. Com esse ensinamento. Então, primeiro ponto do arminianismo é o que? Livre-arbítrio, quer dizer, livre decisão da pessoa. Capacidade humana, a minha capacidade de aceitar ou não, de ser salvo ou não. Por isso é que os vossos pastores dizem, se você aceitar, é o arminianismo. Segundo ponto do arminianismo, eleição condicional. Esse ponto da eleição condicional diz o quê? Eleição condicional, isso ensina que Deus impunha suas mãos sobre aqueles indivíduos que
ele sabia ou previa que responderiam ao Evangelho de Deus. Elegeu aqueles que ele viu que gostariam de ser salvos. Está a ver? Eleição condicional significa dizer que Deus elege, ou Elohim, ou Yah elege aqueles que ele viu de antemão que iam gostar de ser salvos. Iam gostar, quer dizer que não é a decisão dele de salvá-los, mas é a decisão dos homens de querer ser salvos. Quer dizer que é condicionado. A condição da salvação aqui, no segundo ponto, a eleição condicional, é a determinação do homem decidir. Não é isso que vocês ensinam nas vossas igrejas? Não é o que os vossos pastores ensinam? Então, são arminianos. São arminianos. Ai, meu Deus. São arminianos. Segue com atenção aqui. Segue com atenção. São arminianos. Que gostariam de ser salvos por sua própria vontade. Por sua própria vontade. E em seu estado natural caído. No seu estado natural caído, eles decidem, por sua vontade, de quererem ser salvos. Este ensinamento tem a ver com eleição condicional. Quer dizer que Deus, a escolha, os eleitos, são eles que se escolhem. São eles que determinam que querem ser salvos. Não é Deus que os escolhe, não é Deus que determina que não é Elohim que determina que têm que ser salvos, mas são eles que determinam que querem ser salvos. É isso que é ensinado na vossa religião ou não? É isso. Então isso chama-se o quê? Arminianismo. Arminianismo é o ensinamento, a base teológica ensinada nas igrejas pentecostais, evangélicas, Sétimo Dia, igrejas espíritas, igrejas de visões proféticas, tudo isso ali, todos esses grupos ali, não é? São doutrinas arminianismo. Pregam o arminianismo. O fundamento é arminianismo. Justificado por alguns versículos bíblicos, mas é o arminianismo. Ok? Entenderam? Então, diz, o que era é claro. De acordo com o primeiro ponto do arminianismo, não completamente caído de qualquer maneira. O terceiro ponto do arminianismo é o que? Redenção universal. Ou expiação geral. Isso significa o quê? Isso significa o ensinamento de que Cristo morreu para salvar todos os homens. Não é isso que os vossos pastores pregam. Você já ouviu isso dos seus pastores, já ouviste isso dos teus ensinadores. E é isso que eles ensinam também. Que Cristo morreu para salvar todos os homens. Quando se diz que não, Cristo não morreu por todos os homens, ele diz, não, Cristo morreu por todos os homens. Vai buscar o versículo bíblico de que ele morreu por todos os homens. Então, e ali está escrito na Bíblia, ele morreu por todos os homens. É o arminianismo, meus amados. O arminianismo. Se você não sabia, aprenda hoje. Aprenda hoje. É o arminianismo. Ok? Ok? É o arminianismo. Então, mas apenas de uma forma potencial. A morte de Cristo permitiu que Deus, segundo Deus, perdoasse pecadores, mas apenas sob a condição de que eles crescem. Quer dizer que
Eles dizem, ok, Cristo morreu por todos, para salvar todos, mas é só aqueles que creem. Quem não crer, o problema é dele, porque Cristo morreu por todos. É assim que vocês escutam o ensinamento nas vossas religiões, não é? Aquilo que os vossos pastores pregam. E quando gritam, as veias saem até fora. E você pensa que é o evangelho que está a ser pregado. É normal, é próprio, quando o apóstolo Paulo disse que é preciso passar pela lei para poder vir na graça. É necessário você passar por lá para que você compreenda a insuficiência, não é, teológica, e a partir dali Elohim ou Yah vai te revelar agora a graça soberana dele para a universidade do conhecimento. A graça soberana é a universidade do conhecimento, ok? A propósito do Yah e dos seus projetos. Quarto ponto do armenianismo, diz o quê? A obra do Espírito Santo na regeneração limitada pela vontade humana. Quer dizer que a obra do Espírito Santo é limitada pela vontade do homem. O Espírito Santo só faz se o homem quiser. Se o homem não quiser, o Espírito Santo não faz. Ok? É mais ou menos isso. Diz o quê? Diz que isso ensinava que o Espírito... Eles ensinavam que o Espírito Santo, e ensinam até hoje, não é? Que o Espírito Santo, quando ele começava a trabalhar para trazer uma pessoa a Cristo, poderia ser efetivamente resistido e os seus propósitos frustrados. Ele não poderia transmitir vida a menos que o pecador estivesse disposto a ter essa vida transmitida. É isso ou não o que os vossos pastores ensinam? É isto. É o arminianismo. É o arminianismo. Eu vejo ali igrejas que fazem negócio com o Espírito Santo. Quando não está a dar certo na vida da pessoa, é falta do Espírito Santo. Você tem que lutar para o Espírito Santo entrar na tua vida. Você tem que abrir teu coração para o Espírito Santo entrar. Você tem que fazer isto para o Espírito Santo. Tem que jejuar para o Espírito Santo. Tem que fazer aquilo para o Espírito Santo. Se você fizer aquilo, o Espírito Santo vai fazer isso, vai fazer aquilo. É o quê? No fundo, o que esse pastor está a te dizer? Está a te dizer que o Espírito Santo só trabalha para trazer uma pessoa a Cristo. Pode ser resistido. Os seus propósitos frustrados. Quer dizer que o Espírito Santo não pode transmitir a vida a menos que o pecador estivesse disposto a ter essa vida transmitida. Quer dizer que o pecador é que decide se ele quer que o Espírito Santo faz ou não. São os ensinamentos que todos os dias são ensinados na vossa religião, meus amados. Vocês sabem disso. Quinto ponto. Caindo da graça. Já ouviste a máfia como é que cai-se na graça? Esses são 5 pontos que os arminianos trouxeram para contrariar os ensinamentos da reforma na graça de Deus, ok? Ou no calvinismo mais tarde. Quinto ponto, caindo da graça. Isso ensinava que um homem salvo poderia cair finalmente da salvação. Já ouviste do teu pastor? Não perda a tua salvação. Você se fazer isso, fazer aquilo, vais perder a salvação. É o arminianismo. É o arminianismo. Ok? Está a entender? É o arminianismo, meu amado. É o arminianismo. Não sei se estás a compreender. É o arminianismo. Diz que cair na graça é isso. É isso aqui. Ensinar que cair da salvação. Um homem salvo, é isso aqui, olha. É isso aqui. Um homem salvo
um homem salvo poderia cair finalmente da salvação. O que é que vos faz vocês permanecerem nas igrejas? É porque têm medo de perder a salvação. Porque a igreja vos diz que é permanecer na igreja que vocês vão manter a vossa salvação. Esse ensinamento não é de hoje. Vocês descobriram isso agora com as igrejas que apareceram aí. Mas esse ensinamento é antigo. É um ensinamento que vem do arminianismo. No seu quinto ponto, cair da graça, cair na graça, é a mesma coisa como perder a salvação. Entenderam? Espero que entenderam. Então, aqui são os 5 pontos. Diz o seguinte. Agora, siga aqui com atenção. Os 5 pontos do arminismo foram apresentados ao Estado e um sínodo nacional da Igreja foi convocado para se reunir em Dort em 1618 para examinar o ensino do Arminius, quer dizer, de Jacob Arminius, que é o pai desses 5 pontos que eu acabei de referir ali, à luz das Escrituras. Quer dizer que convocou-se um estado do Sínodo Nacional da Igreja Reformada para se reunir em Dort em 1618 para examinar o ensinamento do Arminius, de Jacob Arminius, à luz das Escrituras. Ok? O Sínodo de Dort reuniu-se por 154, ouve bem, 154 sessões ao longo de um período de 7 meses. 7 meses. Sete meses reunidos em Dort para 154 sessões de um período de 7 meses. Mas no final não conseguiu encontrar nenhuma base para reconciliar o ponto de vista armeniano com aquele exposto na palavra de Deus. Quer dizer que 7 meses reuniram e não encontraram que aqueles 5 pontos que eu li, vindo do ensinamento do Arminius, os 5 pontos armenianos, ok? Esses 5 pontos, o concílio, né, o sínodo nacional reuniu em 7 meses para tentar estudar se aqueles 5 pontos que estavam a ser ensinados pelo Arminius eram em conformidade às Escrituras. E chegaram à conclusão que esses 5 pontos não têm o fundamento das Escrituras. Por isso é que nós dissemos que os ensinamentos que são ensinados nas vossas religiões, eles só têm uma coisa para poder vos seduzir. Os ditos milagres e aquelas fantasias de vos fazer cair. É aquilo que obscura o vosso entendimento. E estas visões e profecias é aquilo que obscura o vosso entendimento para que vocês não compreendam que estão na ignorância, não compreendam que aquilo que é ensinado aí dentro não tem nada a ver com as Escrituras. Estão a compreender? Não tem nada a ver com as Escrituras, porque aqui o sínodo reuniu, o sínodo de reformistas reuniram-se durante 7 meses, 154 sessões, para debater se aquilo que Jacob Arminius ensinava, os 5 pontos que eu li anteriormente, os 5 pontos anteriormente que eu li, se aqueles 5 pontos conformavam-se às Escrituras. E chegaram à conclusão que não conformavam-se às Escrituras. Significa dizer que os ensinamentos que vocês têm nas vossas religiões lá não são em conformidade às Escrituras. São ensinamentos vindo praticamente
do livre-arbítrio do homem, da vontade humana. Quer dizer que é um evangelho humano, é um evangelho carnal, um evangelho segundo a subtileza do homem. Não tem nada a ver com o espiritual, que vocês já não mentir, os vossos crentes na vossa religião. Não tem nada a ver. Okay? Não tem nada a ver. Então, e diz que reafirmando a posição então equivocadamente apresentada na Reforma e formulada pelo teólogo francês João Calvino. Então, é aqui onde vocês compreendem que o João Calvino era praticamente o teólogo francês de alto conhecimento das Escrituras, e não só. Esses 154 sessões foram reafirmados que a posição tão inequivocamente apresentada na Reforma e formulada pelo teólogo João Calvino. O Sínodo de Dort formulou seus 5 pontos a partir dali, seus 5 pontos chamados, o Sínodo formulou seus 5 pontos chamados 5 pontos do calvinismo. 5 pontos de calvinismo, para corrigir o erro doutrinário, teológico e dos ensinamentos de escrituras cometido pelo Arminius. Significa dizer que quando o Dr. Cláudio ensina aqui o calvinismo, a graça soberana de Elohim, estou a vos levar à correção dos erros que são ensinados nas vossas religiões, porque são erros que já foram corrigidos há bastante tempo, mas que persistem nas vossas religiões, porque as vossas religiões, como são religiões vindas da subtileza do homem, não é? Vindo da livre vontade do homem, vem com aquela coisa, sonhos, visões, que vêm das vossas consciências. Esses ensinamentos que vocês ensinam na vossa religião já foram corrigidos. E qual é a correção? A correção vem dos 5 pontos do calvinismo para combater o sistema arminiano. Esses 5 pontos do calvinismo foram suscitados para combater, não é, o sistema teológico arminiano, ensinado nas igrejas pentecostistas, igrejas de Reveil, igrejas espíritas, igrejas proféticas, igreja católica, igrejas protestantes, muitas igrejas também evangélicas, ok? E muitas igrejas que são chamadas reformadas, que também desviaram-se praticamente desse princípio. Então, diz que para combater o arminismo, ok? Diz, às vezes, eles são apresentados na forma de um acróstico sobre a palavra tulipe. Então, hoje queremos vos apresentar tulipe. O que significa tulipe? O tulipe é o princípio do ensinamento da graça de Deus que combate os falsos ensinamentos do armenismo, que são praticamente propagados na maioria das igrejas hoje no mundo. Tulipe, o T vem praticamente da depravação total dos homens. Vocês têm que compreender que há uma depravação total no homem. O homem adâmico nunca vai ser salvo por si mesmo, porque ele é depravado. E a depravação dele é total. Ou então, esse significa dizer o que? Incapacidade total. A incapacidade total do homem ser salvo. Porque Deus meteu a lei para o homem ser salvo, o homem não consegue praticar toda a lei. Porque a Escritura diz que se você praticar toda, errar numa, você será condenada por aquelas até que você achaste que praticaste. Então, pela lei, ninguém será salvo. Ok? Então, a incapacidade total do homem se salvar. A letra U, que vem de tulipe, a letra U,
a letra U aqui, ok? Primeiro li aqui a letra T, que significa depravação total ou incapacidade total do homem ser salvo. Agora, aqui vou ler a letra U, que significa a eleição incondicional. A eleição incondicional significa dizer que, vamos desenvolver isso com mais calma, ok? Eleição incondicional, da letra T. A letra L de tulipe significa dizer expiação limitada, quer dizer que redenção particular. Expiação limitada ou redenção particular, ok? A letra E significa chamado irresistível. Vamos lá chegar, ok? Vamos terminar, fazer um pouco rápido para terminar. A letra P do tulipe significa perseverança dos santos. A perseverança dos santos. Agora vamos no desenvolvimento. O desenvolvimento é o seguinte. Para mim não ler tudo isso aqui, mas bom, vou ler rápido. Diz: como pode ser facilmente visto, estes se colocam em completa oposição dos 5 pontos do arminianismo. O homem é totalmente incapaz de salvar-se a si mesmo, por conta da queda no jardim do Éden. E ser uma queda total, quer dizer, uma queda total, não é uma queda parcial, é uma queda total. Se incapaz de salvar a si mesmo, então Deus deve salvar. Uma vez que ele é incapaz de salvar a si mesmo, então Deus deve salvar, tem que lhe salvar. Se Deus deve salvar, então Deus deve ser livre para salvar quem ele quiser. Se Deus decretou salvar quem ele quiser, então é porque aquele que Cristo fez aquilo, não, é porque, então é por aqueles que Cristo fez a expiação na cruz. Por aqueles que Cristo fez expiação na cruz, não estão todos, não? Se Cristo morreu por eles, então o Espírito Santo efetivamente os chamará para essa salvação. Se a salvação, então, desde o princípio tem sido de Deus, o fim também será de Deus. E os santos perseverarão para a alegria eterna. Estes são os chamados 5 pontos do calvinismo. Agora, prosseguimos para examiná-los em mais detalhes, firmemente baseados, como então, na palavra de Deus, e mantendo tenazmente por nossos antepassados na fé, uma vez entregue aos santos. Por essa fé devemos lutar seriamente. Veremos a verdade de que Charles Haddon Spurgeon quis dizer quando declarou: não é nenhuma novidade, então, que eu esteja pregando nenhuma doutrina nova. Mesmo Charles Spurgeon disse que ele não estava pregando doutrina nova. É a mesma coisa. Eu não prego a graça de Deus como uma doutrina nova de hoje. Não. Não. Já vem dos nossos antepassados. Na fé. A partir do apóstolo Paulo. Compreendem? Não é nada novo. Não é nada novo. Então, eu amo proclamar, Charles Spurgeon continua, aquelas fortes doutrinas antigas que são apelidadas de calvinismo. O Charles Spurgeon pregava o calvinismo, como eu prego o calvinismo. Ok? Mesmo sendo moderno, mas é o calvinismo. Moderno porque há pontos que já não tem mais assim muita... Enfim, ok? Porque encontramos que há alguns pontos subsequentes ainda do ensinamento católico, então nós retiramos isso.
Por isso é que falamos de novo calvinismo. Então, mas que são seguramente e verdadeiramente a verdade revelada de Deus como é em Cristo. Quer dizer que o Spurgeon diz que o ensinamento do calvinismo, não é? É verdadeiramente a verdade revelada de Deus como é em Cristo Jesus. Se eu vos disser isso, vão dizer, exagera, mas o Spurgeon é quem falou essas coisas. Então, não pensem que o calvinismo foi ensinado por gente ignorante ou pessoas de pequena personalidade. Não. Por grandes estudiosos bíblicos, teólogos e homens de letra, homens formados, homens com conhecimento, homens que criaram, que estão praticamente na autoria da renascença na Europa. A civilização na Europa vem desses homens. E nós gostaríamos também que a civilização na África venha dos princípios do ensinamento do calvinismo. É possível? É possível. É possível. Então, o que é a depravação total? O que é a depravação total no ensinamento do calvinismo? O primeiro ponto para contradizer o ensinamento do arminianismo. Então, diz o seguinte: ao considerarmos o primeiro dos 5 pontos principais do calvinismo, certamente o que deve nos impressionar é o fato de que esse sistema começa com algo que deve ser fundamental na questão da salvação. E isto é uma avaliação correta da condição daquele que deve ser salvo. Se temos visões deficientes e leves sobre o pecado, então somos passíveis de ter visões defeituosas sobre os meios necessários para a salvação do pecador. Se acreditamos que a queda do homem no Jardim do Éden foi meramente parcial, então provavelmente ficaremos satisfeitos com uma salvação que é atribuível. Uma salvação atribuível em parte ao homem e em parte a Deus. Quer dizer que, se nós acreditamos que no Jardim de Éden a queda do homem foi praticamente foi uma queda parcial e não é total, como nós defendemos no calvinismo, então significa dizer que a salvação é uma metade para este homem parcial que caiu. Então a salvação, uma metade vem de Deus e uma metade vem do homem. O que vocês ensinam? O que nós dissemos que não é assim. Porque não é segundo a Escritura. São 7 meses de estudo para compreender esses pontos do arminianismo. E chegou-se à conclusão que os ensinamentos do arminianismo eram falsas, eram uma mentira. Não correspondiam à palavra de Elohim. Então, se é assim, diz que quão cheias de bom senso são as palavras de do Dr. J.C. Ryler sobre este assunto. Ele diz o quê? Existem muito poucos erros na falsa doutrina. Ele diz, cujo início não pode ser rastreado até visões infundadas sobre a corrupção da natureza humana. Visões erradas de uma doença, visões erradas de uma doença sempre trarão consigo visões erradas de um remédio. Visões erradas de uma doença trarão consigo sempre visões erradas do remédio. Isso é uma realidade.
Quem disse isso? J.C. Ryle. Diz que quando se tem uma visão errada de uma doença, também se terá uma visão errada do remédio dessa doença. É o que acontece no arminianismo, aquilo que é pregado nas igrejas de Reveil, nas igrejas evangélicas, pentecotistas, igrejas proféticas, todas essas igrejas lá, enfim, que mete-se à frente o espírito, visão, sonhos e todas essas brincadeiras lá. Ok? Ok. Mas para não ir muito longe, o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isso? Vamos ler um pouco mais rápido para vocês compreenderem. Ok? Para vocês compreenderem. Ok? Ok. Ok? Ok. 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 Totalmente cientes de que esse era o caso, os teólogos da Reforma e aqueles que formularam o ensinamento reformado nesses 5 pontos, no Sínodo de Dort, baseando suas descobertas finalmente nas Escrituras, declararam que o estado natural do homem é um estado de depravação total. E, portanto, havia uma incapacidade total por parte do homem de ganhar ou de contribuir para a sua própria salvação. Isto significa a correção. Ok? Quando os calvinistas falam da depravação total, no entanto, eles não querem dizer que todo homem é tão mau quanto poderia ser, nem que o homem é incapaz de reconhecer a Deus, nem ainda que ele é incapaz de fazer qualquer bem para com o seu semelhante, ou mesmo dar fidelidade externa à adoração a Deus. O que eles querem dizer é que quando o homem caiu no Jardim de Éden, ele caiu em sua totalidade. Toda a personalidade do homem foi afetada pela queda. E o pecado se estendeu a todas as faculdades do homem. Não é? A todas as faculdades. A vontade, a todas as faculdades. Começando pela vontade foi afetada, o entendimento foi afetado, as afeições foram afetadas e tudo mais. Acreditamos que isso é irrefutavelmente ensinado pela palavra de Deus, a qual agora nos referimos. O que se segue é que apenas uma seleção das escrituras que confirmam o ensino calvinista da depravação total. E aqui nós vamos. A Bíblia ensina com absoluta clareza que o homem, por natureza, está morto. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Romanos 5,12. Compreende? Por que se diz que se fala da corrupção total do homem? Por que falamos nos 5 pontos do calvinismo? O primeiro ponto tem a ver com a total depravação. A total depravação vem de que
o homem está morto. Quando o pecado entrou no mundo, matou o homem. Assim também a morte passou a todos os homens. Quer dizer que não há nenhum homem que pode se dizer que ele tem a capacidade de se salvar. Porque todos estão mortos. Romanos 5,12. Depois diz, ela nos diz que os homens são presos, instruindo com mansidão os que se opõem, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e para aqueles que se recuperem dos laços do diabo. Está a ver? Aqui tem um ponto que nós, no calvinismo moderno, praticamente o Senhor nos fez compreender o que é que significa o diabo. Aqui quando se fala do diabo, está-se a falar do corpo do homem. Está-se a falar do homem carnal. Que o homem está preso pelo homem carnal. Ok? Por ele mesmo. Ok? O diabo é o inimigo. E o inimigo do espírito é a carne. Então o homem, quando se fala do diabo, está-se a falar da carne do homem. Entendeu? Não é o diabo mitológico. É uma mitologia. Essa história do diabo, não sei o que, um monstro, não sei. É uma mitologia. Compreendam isso. Por isso é que eu falo do calvinismo moderno. Ok? Então, aqui ele diz que recuperem os laços do diabo, que foram feitos cativos por ele para a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ela nos mostra que os homens são cegos e surdos, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Marcos 4:1. Ela nos mostra que somos ininstruíveis. Quer dizer que somos gente incapaz de sermos instruídos. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. Lhe parecem loucura. Ali está. Aí está. E então não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 2 Coríntios 2,14. A Bíblia fala de nós como sendo naturalmente pecaminosos. Por nascimento, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Por prática. Por prática. Entenderam? Por prática. Acho que a minha imagem parece que parou ali, mas vocês devem estar a me ouvir. Por prática. Para dizer o quê? Para dizer o seguinte. Então, tudo isso que está aqui justifica o primeiro ponto do calvinismo. Diz que nós somos cegos, somos surdos, segundo Timóteo 2,25, somos ininstruíveis, Marcos 4,1, somos naturalmente pecaminosos, Salmos 51. Depois a escritura, eu vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Diz que este, então, é o estado natural do homem. Devemos perguntar, então, podem os mortos se levantar? Podem os presos se libertar? Podem os cegos se dar a visão? Os surdos ouvir? Podem os escravos se redimir? Podem os ininstruíveis se ensinar? Podem os naturalmente pecadores se mudar? Certamente não.
Certamente não. Quem pode tirar uma coisa limpa de uma coisa imunda? Pergunta Jó. E ele responde. E ele responde. Quem responde? O Jó. O Jó responde. O Jó responde. Ok? O Jó responde. Ninguém, Jó 14,4, pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas? Pergunta Jeremias. Se eles podem, ele concluiu então, vocês também podem fazer o bem que estão acostumados a fazer o mal. Vocês podem fazer o bem se estão acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Poderia a palavra de Deus mostrar mais claramente do que mostra que a depravação é total? Quando lemos tudo isso aí, tens ainda dúvida do que a depravação do homem é total? Não há nada nele que possa por si mesmo se justificar. Não é? É que a nossa capacidade de desejar ou de obter salvação também é total. O quadro é de morte. Morte espiritual. Morte espiritual. Somos como Lázaro em seu túmulo. Estamos amarrados de pés às mãos e mãos. A corrupção tomou conta de nós, assim como não havia nenhum vislumbre da vida no corpo morto de Lázaro, também não há centelhas receptiva interior em nossos corações. Mas o Senhor realiza o milagre tanto com os mortos fisicamente quanto os mortos espiritualmente, pois Ele vos vivificou, vos fez viver, estando vós mortos em delitos e pecados. Efésios 2, 1. A salvação por sua própria natureza deve ser do Senhor. Meus amados, eu termino aqui hoje sobre o primeiro ponto e nós vamos continuando pouco a pouco. Próxima vez vamos falar sobre a eleição incondicional.